Ignaz Semmelweis e a solidão de quem enxerga mais longe. Ignaz Semmelweis foi um médico cuja descoberta simples salvou milhões de vidas, mas que, ironicamente, foi rejeitado e terminou seus dias internado num hospício. Semmelweis trabalhava num hospital de Viena por volta de 1846, onde muitas mulheres morriam poucos dias após o parto. Observando os números com atenção, ele percebeu algo curioso. Na ala onde as pacientes eram atendidas por estudantes, as mortes eram muito mais frequentes do que na ala onde apenas parteiras trabalhavam. Intrigado, começou a investigar o que havia de diferente entre os dois ambientes. A resposta surgiu quando um colega médico morreu após ter se ferido enquanto examinava um corpo e ter apresentado sintomas muito parecidos com os das mulheres que morriam após o parto. Semmelweis, então, atentou-se para o fato de que os estudantes saíam diretamente do contato com cadáveres para atender as parturientes, sem limpar as mãos, levando consigo uma sujeira invisível que contaminava as pacientes. Diante disso, ele impôs uma medida simples. Todos deveriam lavar bem as mãos com uma solução de limpeza antes de examinar as mulheres. O efeito foi imediato e impressionante. As mortes caíram drasticamente, quase desaparecendo. Todavia, em vez de reconhecimento, veio a rejeição. Muitos médicos recusaram-se a aceitar a ideia porque isso significava admitir que eles próprios estavam causando a morte das pacientes. Seu chefe não o apoiou, colegas passaram a ridicularizá-lo e sua descoberta foi tratada com desdém, mesmo com os resultados evidentes. Isolado e constantemente contestado, Semmelweis passou a reagir com irritação e desespero. Escreveu cartas duras, entrou em conflitos e pouco a pouco foi sendo afastado do meio em que trabalhava. Mesmo quando conseguiu aplicar suas ideias em outro hospital e provar novamente que funcionavam, a resistência continuou. Com o tempo, sua saúde mental se deteriorou. Os anos de controvérsia minaram gradualmente seu espírito e ele sofreu sérias crises de depressão. Em 1865, após seu comportamento tornar-se cada vez mais errático, seus colegas o aconselharam a visitar uma instituição mental. Lá, ao perceber que era uma armadilha, tentou resistir, mas foi agredido pelos guardas. Ferido, acabou desenvolvendo uma infecção e morreu poucos dias depois, de forma cruelmente irônica, vítima do mesmíssimo tipo de problema que passou a vida tentando combater. Anos depois, com as descobertas de Louis Pasteur e Joseph Lister, ficou claro que Semmelweis estava certo desde o início. Sua ideia, antes rejeitada, tornou-se um dos pilares da medicina moderna. Hoje, ele é lembrado como o salvador das mães, não apenas pela descoberta que fez, mas também como símbolo de uma verdade difícil. Às vezes, estar certo não basta quando o mundo ainda não está pronto para aceitar. A história de Semmelweis é muito reveladora de um dos fenômenos mais recorrentes da vida humana em sociedade: a dificuldade de reconhecer o valor de alguém do próprio meio. Infelizmente, quando a pessoa virtuosa surge na nossa cidade, escola, igreja ou círculo social, tendemos a vê-la apenas por suas limitações e hábitos ordinários. A convivência constante reduz aquele indivíduo ao que nele é trivial e familiar,
tornando invisível aos nossos olhos aquilo que revela sua grandeza. A familiaridade embota nossa percepção e produz uma espécie de cegueira espiritual. Passamos a enxergar o outro por meio de rótulos fixos. Eu o conheço desde pequeno. Sei como ele era na escola. Já vi suas fraquezas. Sei muito bem o que ele fez no verão passado. Ué, mas este não é aquele comedorzinho de feijão, filho da Maria? E essas imagens congelam o passado e dificultam perceber que aquele indivíduo pode ter amadurecido, adquirido sabedoria ou desenvolvido uma compreensão mais profunda da realidade. Para além do fato de que a convivência nos faz enxergar com lente de aumento os defeitos das pessoas com quem convivemos, há ainda um segundo fator: a excelência desperta inveja. Nossa mediocridade sente-se ameaçada pela superioridade intelectual ou moral de alguém próximo. Reconhecer essa grandeza exigiria admitir nossas próprias falhas. Por isso, torna-se mais fácil diminuir, ridicularizar ou desacreditar quem se destaca. Tudo fica ainda mais difícil quando a verdade revelada pelo indivíduo em nosso meio tem cunho moral. Quando se trata de verdade moral e não apenas intelectual, a resistência é ainda maior, pois enquanto uma descoberta científica pode apenas incomodar, uma verdade moral nos acusa e nos exige mudanças de vida. No fundo, o ser humano admira o ideal apenas em teoria, mas hostiliza com assustadora frequência quem o encarna na prática. Louva a santidade, a verdade e o heroísmo em discursos abstratos e em personagens distantes, mas reage com inveja e ódio diante de quem realmente vive segundo esses princípios. Esse fenômeno também se relaciona às hierarquias informais presentes em toda a comunidade. As comunidades costumam manter um equilíbrio moral confortável, sustentado por hábitos e justificativas que evitam o exame profundo da própria vida dos indivíduos. Quando alguém nesse meio cresce intelectual ou moralmente, esse equilíbrio confortável é rompido, porque, ao expor as condições existentes e exigir responsabilidades, o virtuoso torna-se um incômodo dentro do grupo. Reconhecer a superioridade de seu argumento exigiria reposicionar-se nessa hierarquia social confortável e cristalizada, algo a que todos os egos resistem. Por isso, a reação mais comum é diminuir a pessoa ou questionar suas intenções. Veja o caso do próprio Semmelweis. Ele era um médico como outro qualquer. Admitir que sua conclusão estava correta significava agora colocá-lo no patamar de herói. E ainda por cima, admitir que eram os próprios médicos os responsáveis pelas mortes. É por isso que a humanidade, em todas as épocas e lugares, costumam assumir como autoridade sujeitos distantes e desconhecidos, porque aquilo que vem de longe costuma parecer aos nossos olhos mais digno de respeito, enquanto quem cresceu entre nós continua sendo visto pelas lentes da rotina. Muitos grandes pensadores e reformadores foram reconhecidos primeiramente por estrangeiros ou por gerações posteriores, justamente porque a distância das paixões locais permite julgamentos mais serenos. Hoje, podemos julgar Sócrates ou Melville apenas por suas obras e o efeito que elas produzem,
enquanto as pessoas da época e local onde viveram as viam como estranhas e indignas de mérito, justamente porque desafiavam os hábitos mentais daquele tempo. A maioria dos artistas precisou sair de sua cidade local para ter suas obras reconhecidas. Muitos usaram pseudônimos e muitas mulheres fingiram-se de homem a fim de diminuir a rejeição de seus contemporâneos. E assim, a história vem repetindo o mesmo ciclo. Surge um reformador ou um visionário, seus contemporâneos o rejeitam e somente depois de sua morte ele tem seu mérito reconhecido por aqueles que não o conheceram pessoalmente. A humanidade tem um hábito paradoxal de perseguir seus heróis enquanto estão vivos e depois erigir monumentos em sua memória. Jesus Cristo mais uma vez estava certo ao criticar os líderes religiosos de seu tempo, apontando nossa tendência recorrente de reverenciar os profetas do passado enquanto rejeitamos o mensageiro do presente. Preferimos o profeta morto, que pode ser admirado à distância, ao profeta vivo, que interpela, exige e confronta. E a principal razão para isso é que o profeta do presente não chega envolto em aura mítica nem ostenta qualquer grandeza sobrenatural. É um simples comedor de rapadura, alguém comum, sem sangue azul, sem privilégios especiais. Apenas uma pessoa que toma decisões que a maioria evita. Sua existência desarma as desculpas coletivas porque mostra na prática que o que falta na humanidade não é pedigree, capacidade ou uma unção miraculosa, mas somente disposição de pôr a verdade acima do conforto. E é justamente isso que o torna tão difícil de ser aceito.